Salve, salve, nação azulina! Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live histórica das páginas Clube do Remo Histórico. Hoje um convidado super especial da história do Leão Azul. O nosso grande camisa 5 que vestiu o nosso manto sagrado nos anos 70, conquistando 4 títulos estaduais e com belíssimas e memoráveis participações na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas antes de fazermos a chamada com o nosso craque, a gente vai fazer algumas considerações iniciais aqui. Hoje é a nossa terceira live da página Clube do Remo Histórico. Terceira live histórica. Já passou por aqui o grande Júlio César Geller e na semana passada o Ítalo Costa, autor do atual escudo do Remo. E hoje o nosso terceiro convidado da live histórica é Aderson, camisa 5 dos anos 70. Vale destacar também, já deixar o convite, amanhã a página Clube do Remo Histórico foi convidada a participar de mais uma live na página oficial do Leão Azul. E o convidado será o camisa 9 da Copa João Avelange, Robinho. Todos convidados amanhã no @Clube do Remo oficial com o Robinho, que fez aniversário ontem, e nós estaremos amanhã batendo um grande papo com ele, relembrando grandes momentos também da JH. Destacamos também os nossos patrocinadores oficiais. A nossa FR Tech Segurança e Tecnologia, do amigo Filipão, que está lá em Pernambuco nos acompanhando nesse momento. Um grande abraço. Investir hoje em segurança é prioridade para todos nós, tanto no ramo empresarial, como também nas casas habitacionais, enfim. Investir em segurança hoje é prioridade e a FR Tech cuida desse segmento com a maior responsabilidade. Destacar também a Égua da Feijoada, que vem fazendo um grande sucesso em toda a capital aí, ao comando da Graziella e do Rodrigo Salim. Ainda dá tempo de você encomendar e fazer o seu pedido para esse final de semana. Sigam lá nas redes sociais a Égua da Feijoada e faça seu pedido. Bem, vamos tentar fazer o contato agora com o nosso grande craque Aderson. Enquanto isso, a gente vai abraçando aqui quem está ligado na gente aqui, o Júnior Benedito, Genivan do Remo. Tá me ouvindo aí, Aderson? Estou ouvindo sim, estou ouvindo. Está me escutando aí? Tá tudo ok. Em primeiro lugar, irmão, é uma grande satisfação tê-lo aqui conosco, nessa página que é destinada ao Fenômeno Azul, a torcida maravilhosa do Clube do Remo, feita com muito carinho. E é uma honra para mim e para todos que estão assistindo nesse momento tê-lo aqui conosco. Gostaria que você fizesse as suas considerações iniciais para a gente dar início a essa grande live de hoje. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Eu quero dizer também que é com um carinho muito grande e agradecer o seu convite, participar dessa live e dizer o quanto o Remo é importante na minha vida, né, desde há muito tempo. Por isso, me sinto muito honrado com o seu convite em participar dessa live. E camisa 5, vamos começar, vamos fazer um breve resumo do seu início de carreira, que tem muita gente que não sabe. Você começou no juvenis do nosso maior rival, depois passou pelo Combatente, até chegar no Clube do Remo. Você poderia fazer um breve resumo desse início de carreira sua aí, para a gente tomar conhecimento? Na realidade, esse início de carreira foi meio conturbado, assim, porque eu não tinha, vamos dizer assim, primeiro que ser jogador de futebol nunca foi o meu objetivo. Era um sonho, né? Qualquer criança, de você participar, de ver o estádio, aquela coisa toda, ver aqueles caras correndo atrás da bola, lá, aquele negócio todo, é muito um sonho para qualquer criança. Aí depois passou um tempo, já estava mais ou menos com meus 16, 17 anos, eu recebi um convite do professor Leal, que era treinador do juvenil do Paysandu, para que eu participasse lá do juvenil do Paysandu.
E aí eu tive lá um campeonato, passei uma temporada lá, mas não me adaptei, eu deixei, questão de estudo, na realidade eu não me lembro bem essa coisa. E quando foi em 72, mais ou menos, 72, eu recebi um convite do professor Benedito Aguiar, que era meu vizinho na época, e ele me convidou para que eu participasse do campeonato de profissional. Isso porque o Bené, que era vizinho, nós tínhamos todos os sábados, nós íamos jogar lá no sítio no Coqueiro, no Sul-América, Sul-Americana, se não me engano, no banco que tinha na época, e nós jogávamos todo sábado essa pelada lá, e foi aí que o Bené ficou me conhecendo. Passou-se também algum tempo, ele me fez um convite para que eu disputasse o Campeonato Paraense pelo ex-combatente. E eu falei para ele, olha, Bené, é bem difícil, porque nem chuteiro eu tenho, nem chuteiro eu não sei calçar mais, porque já está descalço. O certo é que ele acabei aceitando o convite dele e participamos, começamos a participar então do campeonato, fazer treinamento na escola de educação física, aquela coisa toda, uma coisa bem amadora na realidade. E aí nós assinamos um contrato com o combatente para participar do campeonato. Foram 7 jogos, foram 6 derrotas e um empate. E ao final do campeonato, então, eu recebi o convite do Remo para que eu pudesse ir para, a partir de setembro, outubro, mais ou menos, desse ano, de 72, eu fosse participar da equipe profissional do Remo. E para mim foi uma surpresa grande, porque tinham feito só essas partidas, né? Não sei se pela minha altura da época, que talvez se destacasse mais em relação aos outros jogadores. O certo é que eu fui em setembro, mais ou menos, de 72 a 73, eu fui para o Remo. E de lá fiquei até 79, e de 79 em diante, em 80, eu assinei o último contrato profissional com o Flamengo. Então, essa foi a minha vida, por assim dizer, de início no futebol paraense. Camisa 5, a sua primeira partida no Clube do Remo, no profissional, foi em 75, contra o Sport Clube Pará? Não. Quando foi sua primeira partida? Como profissional, eu cheguei no Remo em 73, né? E em 74 eu já tinha participação na equipe de cima, né? Não como titular, mas eu já tinha entrado em alguns jogos, e alguns jogos até decepcionantes para mim, porque você se ilude com o futebol profissional, né? Que você está numa grande equipe e tudo mais, mas você não conhece esse ambiente, que é um ambiente, que quer que não, de competição. Né? Então, você tem 11 jogadores que entram, mas tem uns 20 lá fora que querem entrar também. Então, essa competição não deixa de ser salutar. Mas eu não tinha esse conhecimento. Então, a partir dessa época, a gente vai aprendendo as coisas, vai conhecendo o ambiente, e isso fez com que eu me tornasse assim, mais competitivo. Se eu quisesse realmente ter alguma sorte no futebol, eu teria que me preparar melhor fisicamente, era para poder disputar com os outros jogadores a posição titular. Então, eu acho que a primeira partida como profissional não foi em 75, porque em 75 já era o seu Paulo Amaral como treinador do Remo. Exato. Eu já tinha feito alguns jogos, não como titular, mas eu entrava no decorrer, que não deixa de ser a minha estreia. Na realidade, a lembrança que eu tenho de ter entrado em campo como titular numa partida oficial pelo Remo, foi contra o Tiradentes do Piauí, né? E foi uma partida, para mim, assim, desastrosa. Eu corria tanto e não pegava na bola, aquilo para mim era frustrante, no negócio que, pô, tô tão bem aqui, corro e não pego na bola, Aí aquilo para mim no final do jogo, assim, eu disse, ó, acabou para mim, não quero mais, joguei o material lá no roupeiro e acabei, então, assim, desistindo, entre aspas, né? Depois veio, então, o seu Jorge Darrais, o pessoal lá me colocava mais uns panos quentes, não é bem assim, você tem que relevar algumas coisas, futebol é assim mesmo, outra partida se pode melhorar. E aí eu fui, da equipe profissional, eu fui assim, emprestado, por assim dizer, para a equipe amadora, na época era amadora, né? do Remo,
E lá eu comecei a jogar e me destacar. Eu tenho para mim que foi aí que eu comecei a ter um pouco mais de acerto, por assim dizer, jogando e tal, aparecendo, tendo uma coisa, oportunidade. E foi aí que os outros treinadores começaram a me olhar com um pouco mais de carinho, né? Então, eu não sei, na realidade, não sei, talvez você saiba melhor que eu, quando foi que eu fiz a primeira partida no futebol como profissional. Aderson, no ano de 75, já o comando do Paulo Amaral, o Remo com aquele grande time, e o Alcino vivendo o seu melhor momento com a camisa azulina, no Campeonato Brasileiro, você foi colocado naquele grande jogo e memorável jogo que o torcedor azulino não esquece, que está no coração de cada um de nós, na partida no Maracanã contra o Flamengo. E você entrou improvisado, se salvo engano, no lugar do Dutra. E você foi um dos grandes nomes desta partida. O que você poderia narrar para nós dessa grande vitória do Clube do Remo, uma das maiores, com Zico e companhia dentro do Maracanã, ao lado de Alcino, Mesquita, e jogando improvisado na quarta zaga? É verdade. Essa partida marca bem, assim, porque assim, eu era o titular do banco do Remo, né? No banco eu tinha a minha vaga. Isso porque o Paulo Amaral gostava de me colocar nos treinamentos, de me colocar para treinar de lateral direito, de zagueiro, de meia direita. E, então, tudo isso daí criou assim, um certo... Assim, é uma peça que, se eu precisar, eu posso adaptar aqui em algum setor do campo. Então, eu tinha certeza que eu ia sempre viajar, que eu ia sempre participar do banco, porque eu tinha essa versatilidade. Especificamente naquele jogo, nós tínhamos ido para jogar com o Flamengo, e o Flamengo era um franco favorito, né? E eu estava precisando comprar um livro de anatomia, e nós ficamos mais ou menos no centro da cidade, ali, pelo Flamengo, e que ficava distante ali. Eu resolvi ir a pé do Flamengo até o centro da cidade. Eu fui, comprei o livro. Quando eu voltei, o Paulo Amaral estava na porta do hotel lá. E ele chegou para mim e disse assim: eu nunca esperava jogar, até porque eu esperava o China chegar. O China não foi liberado na época que ele estava na aeronáutica, então não esperava nunca. O titular era o Dutra não pôde, por questão de cartão amarelo, e o titular era o China. Quando eu cheguei e eu vi o Paulo Amaral na recepção do hotel, ele chegou para mim: o China não chegou até agora, quem vai jogar é você. Rapaz, Ângelo, não é brincadeira não. Aquilo deu uma suadeira no frio assim em mim. O que é que eu vou fazer? Não estava esperando nunca jogar. Mas tudo bem, não tem, vai eu mesmo, não vou brigar por isso. E nós tivemos muita sorte no aspecto assim, de toda a equipe joga bem. O Tico está numa tarde inspirada, fez desfiles sensacionais. O time do Flamengo não é que jogou mal, o Flamengo jogou bem, só que deu azar, porque também nós estávamos numa tarde que estava dando tudo certo para nós, os caras perdiam o gol debaixo da trave e tal, e a gente ia lá e chutava e a bola estava entrando. Então foi um jogo que marcou. Eu creio que foi nessa época, desde então, que houve um certo namoro do Flamengo sobre mim, porque depois desse jogo eles chegaram a me convidar, né, para me ir para lá e tal, através do falecido Edi Proença, né, da Rádio Clube do Pará. E aí eu não pude ir, não quis ir, eu fiquei com medo de sair daqui, essa coisa toda, estava iniciando o curso de medicina e tal, aí não resolvi não ir. O certo é que, tempos depois, se concretizou, já com o Coutinho, e que me convidou, nos convidou para participar da equipe do Flamengo, aquela equipe maravilhosa que você conhece, todos conhecem, e eu fui para lá fazer parte daquele plantel. E isso realmente foi assim, o fecho de ouro da carreira profissional do Aderson. Perfeito. Aderson, você teve o grande prazer, além de ter sido um grande jogador, um cracaço de bola, você teve o prazer de jogar em 2 eras do Clube do Remo. Você participou das 2 eras. Lógico, a primeira era do período Alcino, um pouco mais jovem. Mas, posteriormente, a era Bira, você já foi titular absoluto e já dono da posição e carregando todo esse refinamento, esse requinte do seu futebol, que a imprensa admirava, a torcida admirava, enfim. Como foi para você
ter vivido essas duas eras, qual foi a sensação? Porque se você parar para pensar hoje, os torcedores que viveram esses dois períodos, eles não esquecem da era Alcino e da era Bira. E você foi um felizardo de jogar em duas eras extraordinárias, do Remo jogando na primeira divisão e jogando em altíssimo nível, batendo os gigantes do futebol brasileiro. Era um time respeitado, em grandes formações, grandes craques. O Remo, nesse período que você jogou, além de você, tinham vários outros craques que vestiam a camisa azulina. Como foi para você? O que significou jogar, ter tido a felicidade de participar em duas eras históricas do Leão Azul que ficarão gravadas para sempre? Você tem toda a razão. Foi uma época histórica e de muita felicidade para mim. Eu pude jogar na equipe do Remo na década de 70, né? E foram duas equipes maravilhosas. O Remo veio de 72, de um grande campeonato nacional, né, onde se revelou o Nelinho, você tinha o Aranha, também o Aranha, você tinha o Dico. Bola de prata. Então, jogadores espetaculares, Alcino, Roberto, Caíto, Peri. Então, foi um timaço, né, tempo. E essa transição depois para a nossa equipe, entre o Alcino e o Bira, foi bem. Eu vivi essa parte aí. O Alcino, eu digo assim, eu não tenho na minha cabeça, na história do futebol paraense, um jogador tão querido pela torcida como foi o Negão. Entendeu? Então, o Alcino, assim, para mim, eu vi Paysandu, Duna, Remo. Para mim, um jogador que marcou época, na realidade, assim, todo o futebol paraense, para mim, chama-se Alcino. Tá? E o Bira, eu tive a felicidade de iniciar com o Bira, porque o Bira, quando chegou, era um grande, mas precisava ser lapidado. Ele precisava ser preparado para ser o que foi o Bira depois. E ele deve isso daí, em grande parte, ao Gilberto Meira, porque o Gilberto Meira que deu esse fundamento, era o cara que pegava no pé dele, era o cara que depois de todo mundo ia treinar, ficava lá treinando mais ainda. Né? E depois que o Bira começou a despontar, a deslanchar, realmente ninguém segurou mais ele. Né? Então, foram assim, essa transição Alcino-Bira, eu vivi e convivi com os dois, e foi realmente bastante marcante isso daí. Pai dela. E Anderson, além das equipes também, existem duas eras de treinadores. O Paulo Amaral marcou muito nesse primeiro período e depois o Gilberto Meira. O que você teria a falar dos bastidores, dos treinamentos ali com ambos? Qual era a diferença? Como trabalhava o Paulo Amaral? Como trabalhava o Gilberto Meira? Como era esse contato dentro do campo? Você que teve a honra de ser treinado pelos dois maiores treinadores da história do Remo. Isso também é uma felicidade minha, de poder ter sido treinado por duas pessoas, dois grandes treinadores, são os caras de referência para mim. Depois o Coutinho, que eu conhecia um pouco mais, um pouquinho menos, sem grande contato, por assim dizer, mas eu percebi o trabalho dele. A questão do Paulo Amaral, ele é era um treinador muito disciplinador, gostava muito da condição física. E eu me lembro bem, nos treinamentos comecei a fazer com ele, uma vez eu peguei a bola assim e comecei a sair de blanda e tal, até que perdi a bola. Ele parou o treinamento, me deu um esporro tão grande que esse cara vai me bater agora. Mas, e depois eu fiquei conhecendo ele, jogava xadrez, eu e ele, é uma coisa interessante. E eu aprendi que aquilo dali, se ele não desse esse esporro no jogador, assim, então você não presta, você não serve para mim. Então, aquele que ele pegava mais no pé, aquele que ele reclamava mais, esse daí é que tinha que treinar mais, porque esse que estava sendo visualizado por ele, estava sendo preparado por ele. Eu agradeço essa parte. Assim. Porque quando eu estava lá no Amador, eu só voltei para a equipe principal, porque o Paulo Amaral tinha visto alguns jogos do Amador e disse, eu quero ver o camisa 5, aquele grandão no time do Remo, no time do Remo, não titular. E o Gilberto Meira foi o cara assim, que eu vi que conhecia mais a parte tática, né, a parte técnica, foi o cara que me lançou na equipe principal do Remo, mas uma coisa era comum deles, eles não gostariam que eu fosse meio de campos, eles gostariam que eu fosse zagueiro, então eles me treinavam também para zagueiro, mas eu não queria nada. Me lembro que teve um jogo lá do Remo, sei lá, aí ele pegou e disse, não, você vai de zagueiro, o Gilberto Meira, você vai de zagueiro.
Rapaz, aquilo para mim foi dizer assim, o cara não quer que eu fique aqui. Eu não jogava, não corria na bola, fazia corpo mole, eu digo, não quero mais esse negócio também. E, na realidade, ele achava que eu renderia muito mais como zagueiro do que como meio de campo. Mas aí eles disseram uma temporada só, vinha outro treinador, estava no meio e tal, aí eu continuei no meio de campo. Mas eram treinadores que eu só tenho que agradecer pela dedicação deles, pelo interesse deles, pela força que eles me deram. Principalmente o Jobé Meira, que foi o cara que me colocou como titular no Remo, e depois que ele me colocou, realmente eu fiquei até o final. Agradeço muito a eles. E Adécio, eu vou te deixar agora numa sinuca de bico. Qual foi o melhor time que você jogou? De 75 ou de 77? Eu acho Com todo 77. respeito. Mas nem penso. 77. 77 nós tínhamos uma equipe muito boa, cara. Uma equipe assim, não só do ponto de vista técnico, mas também do ponto de vista de amizade, de relacionamento. Eu me lembro que nós tínhamos jogar um Paysandu a decisão do campeonato de 77, e que o meio do campo foi Adesso, Zezinho Capixaba e Mesquita. O Zezinho era centroavante, jogou de meia, mas havia um interesse tão grande, assim, uma dedicação tão grande, uma força tão grande, todo mundo querer colaborar nessa parte do seu esforço para que aquela equipe se tornasse campeã. E, pô, sabe, aquilo tudo para mim era maravilhoso, cara. E, assim, o cara é centroavante, mas está de meio do campo, está correndo, está trombando, tá... Aquilo, então, para mim, a de 77 realmente foi marcante. Foi a melhor equipe que eu pude participar do Remo. Eu também considero a maior equipe da história do Remo, eu acho. Com todo respeito às outras grandes equipes que o Remo teve. Sim, com certeza. Mas a de 77 realmente, eu acho que foi a equipe que mais jogou no mais alto nível, a nível nacional, de primeira divisão. E nesse campeonato, nós não chegamos entre os quatro por uma vitória. A gente tropeçou no América do Rio e a gente tropeçou na Desportiva. Aí nós tivemos que depender daquele último jogo lá contra o Santa Cruz no Arruda, lotado, e nós acabamos não ganhando o jogo lá no Arruda. Mas não era nem para depender daquele jogo lá no Arruda. Se a gente não tropeça na Desportiva e no América do Rio, que na época o América era um timaço, era a quinta força do Rio de Janeiro, o Remo teria chegado entre os quatro e o caldo ia engrossar, porque com 3 jogos no Bainão ia ser difícil um quadrangular com 3 jogos no Bainão para os adversários. E esse jogo com Santa Cruz também, ele já contava como certa a vitória dele por 3 pontos, que ia dar a condição deles passarem ao Operário de Mato Grosso, e, consequentemente, o gol do Mesquita, já no final, eles ganhar de 2-1, tirou essa possibilidade deles. Mas o time nosso é fantástico. Eu acho que, sem sombra de dúvida, para mim, foi a melhor equipe que eu participei nesses anos todos do Clube do Remo. Era muito vocês bateram o Cruzeiro por 4-0, não foi nesse ano? Bateram o Palmeiras por 3-0. Em 77, né? 77. Eu me lembro bem, quando eu cheguei no Flamengo, o Raul era o goleiro do Flamengo, em 80. Aí, então, ele chegou assim, pô, Décio, eu nunca levei tanto gol na minha vida como naquele jogo contra vocês lá. Inclusive, o Nelinho não achou o Uri Geller aqui. Foi a estreia do Uri Geller nesses 4-0 aqui no Bainão. Foi a estreia dele da Brasileira. Foi a estreia do Juleco, né? Aquele Remo e Cruzeiro foi a estreia do Juleco. Então, estava motivado demais. Exato. Foi muito bom. Exatamente. E Adécio, vocês também tiveram o privilégio de inaugurar o Mangueirão, né? Depois do Bainão não comportar o fenômeno azul naquele jogo contra o Operário, vira abaixo aos 22 do primeiro tempo, a CBF ameaçou tirar o Remo do campeonato, aí o governo teve que fazer uma força-tarefa e inaugurar o Mangueirão ali contra o Operário de portões abertos na Marra. Como foi viver essa experiência do Bainão ter vindo abaixo naquele jogo contra o Operário e depois inaugurar o Mangueirão com uma grande vitória sobre a grande equipe do Operário, com Manga e tudo, com 2 gols do seu irmão, né, do Mego. Como é que foi viver esses 2 grandes jogos com a camisa azulina? Aquele jogo no Baianão,
nós estávamos bem no jogo, mas tínhamos algumas dificuldades, mas estávamos bem. E depois que aconteceu aquele acidente do Alambrado ter caído, tudo, é, ninguém, nós jogadores, não tínhamos o conhecimento real da situação política, por assim dizer, né? CBF, REMAS e governo do Estado. O certo é que a transferência do jogo foi muito motivadora para nós, né? Nós estávamos fazendo a inauguração do Mangueirão de maneira oficial, né? O primeiro jogo com súmula, aquele negócio todo, né? E você, assim, a sensação que eu tive, né? Eu particularmente tive, você entra, era só uma banda, por assim dizer, o Mangueirão, mas era uma banda azul. O fenômeno azul estava presente desde aquela época, tudo ali era remo. E tinha chovido, a torcida estava. Me lembro bem, eu tenho algumas fotos aí, me lembrei todo o estádio, as gerais, que tinham as gerais ali, tudo aquele anel todo, é tudo azul. Então é uma coisa fantástica, você vai entrando no gramado, assim, você não tem como você não se arrepiar, não tem como você não se emocionar com aquilo dali. Tá? E nosso time estava muito bem, apesar de ter chovido, mas nós estávamos pegando bem, os caras marcando bem. E eles tinham uma grande equipe também. O time do Operário é muito bom. E, graças a Deus, a felicidade não só do Remo, mas também minha e da nossa família, o Mego fez os 2 gols, tanto de um lado como do outro, na outra trave. E o segundo gol foi bem marcante, porque nós tínhamos no intervalo do jogo o seguinte, o Operário fazia aquela linha de impedimento. Eles corriam para cima da bola para deixar os atacantes impedidos. E no intervalo eu combinei comigo e com o Mesquita. Digo, ó, nós estamos aqui atrás, quem pegar a bola, porventura tiver chance, vai, um lança para o outro, porque eles vão ficar parados, estão marcando só nossos atacantes. E numa dessas bolas deu certo. A bola veio para mim, mais ou menos ali pela intermediária do nosso campo, e eu olhei para o Mego percebeu aquela coisa que ele tinha, e estava na ponta direita lá, o Humberto estava impedido. Eu poderia ter lançado para ele, mas eu vi que ele estava impedido, segurei um pouquinho e foi quando o Mego começou a correr. Aí deu passe para ele, e foi um gol muito bonito, porque ele teve que driblar o Manga, entrar da grande, chutar com a perna esquerda e fazer o gol. E aquilo foi emoção, cara, que eu não... É indescritível aquilo dali. Aí ter toda aquela torcida vibrando, eu não sei, é só vivendo o momento para a gente poder te explicar. É emocionante aquilo, muito gostoso. Não tem palavras, né? Não tem como descrever através de palavras, né? Não tem. Tem um internauta aqui, o César 33 Tabor, ele está falando o seguinte, a última vez que viu o Aderson jogar no Mangueirão foi em 86, uma partida amistosa contra a Seleção Brasileira de Master. Eu estava nesse jogo e fez ótima partida. Vamos ver mais aqui os internautas. O Carvalho aqui. Saudade do nosso doutor Aderson. O Rafael Nauta aqui também. Show, Aderson. Muita gente comentando. Clube do Remo Histórico. Enfim, tem diretoria do Clube do Remo aqui, diretoria de futebol ligada aqui na gente. Nossa querida Bernadette, direto dos Estados Unidos também. O Carvalho Guiba aqui, com certeza, se vivo fosse Alcínio, ia dizer que se sentia feliz de jogar na era Derson. Interessante, bacana. O Uri Geller está ligado também aqui, está acompanhando a gente aqui. Um grande abraço ao grande Júlio César, nosso ídolo também. Amigão. E Aderson, outra coisa que sempre eu tive uma grande dúvida de te perguntar, eu acho que o Fenômeno Azul também. Como você conseguiu conciliar a medicina e o futebol na época? Isso é uma novela muito grande, cara. Isso é um negócio complicado. Porque você jogar futebol e ser aluno de medicina, do curso de medicina, é complicado. Por que é complicado? Porque o estudante de medicina é exigido em termos de você ter uma vida hospitalar, de você frequentar, dependendo da sua especialidade, fazer cirurgias, aquele negócio todo. Então, eu não tive, na época de estudante de medicina, eu não tinha uma vivência hospitalar muito grande. E esse foi um dos motivos depois de ter parado de jogar futebol, mas depois ser uma outra conversa. Então, eu ficava naquele negócio de só fazer aulas teóricas, né, e fazer as provas.
E, consequentemente, aquilo era ruim para mim. Tanto que eu poderia sair antes do curso de medicina, um semestre antes, e fiquei um semestre a mais, porque eu fiquei reprovado em algumas provas, porque eu viajava, quando chegava tinha prova, eu não tinha estudado, aquela coisa toda. Então, perdi um semestre para isso daí. Mas, de qualquer forma, foi uma experiência muito válida para mim. Muito válida porque eu pude, depois, com essas informações, ter que optar ou fazer médico ou continuar jogando futebol, né? E isso daí foi de uma maneira assim, muito de reflexão interna minha, né? Porque eu disse assim, pô, quando eu cheguei para ter essa decisão, eu disse assim, quanto mais velho eu for no futebol, mais rápido o futebol vai me abandonar. E quanto mais velho eu for na medicina, mais experiência eu tenho e, consequentemente, eu tenho menos chance de errar. Se bem que isso é um pensamento meio falho, porque em medicina, 2 e 2 nunca são 4. Né? Pode ser 3, pode ser 5. Então, é uma profissão que é muito gostosa, mas você tem que ter essas variáveis aí. Interessante. Eu sempre tive essa curiosidade de fazer essa pergunta para você. Estou tendo a oportunidade agora. O Júlio César Origuelia está falando o seguinte aqui. Júnior Capacete e Doutor Aderson. Que dupla. É uma dupla. O Júnior, a gente viajava, então, ele teve uma viagem que nós fizemos de um mês para a Europa. E o Júnior, eu colei no Júnior, né? Então, a gente ia no shopping, nas lojas lá da Adidas, que eram Puma, e eles tinham um contrato, né? E eu começando, eu novinho ali naquela grande equipe do Flamengo, e o Júnior chegou e convidava e eu ia com ele. Os moleques têm algumas histórias lá também, que a gente jogava lá, estava junto, era mais ou menos Júlio César, Adílio e eu, é que ficávamos por ali, aquele grupinho, né? Mas foi muito bacana ter esse contato com o Juleco lá e me dar essa força lá e me entrosado naquela grande equipe do Flamengo. E Aderson, você levantou 4 canecos para o Clube do Remo. Lógico que qualquer título, todo título é marcante, tanto para o jogador quanto para a gente que estamos na arquibancada. Tudo é marcante, sempre fica na pele. Mas desses 4 títulos, tem algum que foi especial? Mais especial? Tem. O primeiro campeonato nosso no Mangueirão foi marcante. Foi o gol, inclusive, do Júlio César, de pênalti, e outro gol do Marajó. Exatamente. Isso, né? Esse foi marcante nesse aspecto de a gente inaugurar, o primeiro título no Mangueirão foi nosso, do Remo. Então, e o Júlio César participou junto com o Marajó. E o de 79 também foi marcante, porque era do Dario, aquele negócio todo, né? Aquela badalação toda, e nós começamos perdendo. O Lupercínio fez 1-0, depois o Luiz Augusto empatou, e o Bira depois fez o segundo gol. Então, me lembro bem esses dois jogos, esses momentos assim, que a gente vivenciou, e não tem coisa mais gostosa de você estar assim, 43 do segundo tempo, a torcida começar a cantar. Ai, 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 ai. Aquilo me arrepia até hoje, cara. Aquilo dali não deixa de ser Pô, aquilo fica na alma da gente, aquilo ali para sempre, cara, sabe? É muito, muito gostoso aquela coisa de você coroar o teu esforço todo do ano numa partida que você está ganhando e está doido para terminar, porque é um clássico, uma disputa muito grande. E assim, tem mais, o Remo poderia não ser campeão, mas seria hepta. Só não foi hepta porque em 76 a diretoria do Remo resolveu retirar a equipe do campeonato. E nós vimos também, era quase certo nós ganharmos aquele campeonato. Poderíamos ser hepta e não fomos, infelizmente. Mas aquele é muito gostoso. Eu acho assim, esses dois, esse da inauguração do Mangueirão, o Marajó e o Juleco fazendo gol, e esse da estreia do Dario, no campeonato do Dario, e que nós estávamos perdendo e depois viramos o jogo para 2-1. Você acabou antecipando uma pergunta que eu faria, que era exatamente sobre 76. Se o Clube do Remo não tira, e o Manuel Ribeiro não tira o Remo da competição, tudo indica que nós seríamos heptacampeão ali.
tudo indica, né? Pelo futebol apresentado pela equipe que o Remo tinha e por tudo que desenvolveu naquele período, né? Não significa dizer que o Paysandu não tinha uma boa equipe. O Paysandu tinha uma boa equipe. Tá? Mas Exatamente. só que a nossa estava, sabe, melhor. A gente sentia a coisa assim. Não existe, assim, dentro do futebol paraense, coisa melhor, jogo melhor do que você ter o Remo e Paysandu. Tanto o Paysandu, também para o Remo. A gente quer jogar. Porque não tem aquele negócio de jogar na retranca, não tem aquele negócio, né, vai para cima e tem que ganhar o melhor. Então, isso daí, nós tínhamos certeza de que a nossa equipe era melhor, tá? 76. Tínhamos grandes chances de conquistar o campeonato. Podia até não acontecer, tá? Mas nós tínhamos chances, nós tínhamos um bom plantel, tínhamos bons jogadores e, com certeza, acho eu que nós seríamos campeões também em 76. Eu também acho. Apesar que não existe o si no futebol, mas tudo indica, pela ordem lógica do futebol, apesar que o futebol não tem lógica, que nós seríamos épicos, realmente, se o Manuel Ribeiro não tira a equipe da competição. Outro ponto que eu queria destacar é o seguinte: a página Clube do Remo Histórico, nós escalamos a seleção de todos os tempos do Remo, na nossa visão. E você foi o camisa 5 que eu escolhi. Por questão, qual foi o critério usado? Eu usei posição por posição. Tempo de clube, conquistas e qualidade técnica. Porque às vezes você contrata um jogador bom, muito bom, mas ele tem uma passagem muito curta. Aí o cara arrebenta e depois vai brilhar fora. É muito mais fácil você guardar na memória uma passagem rápida do que você manter um grande período em alto nível. Então, esse critério que eu usei para a escalação de todos os tempos foi exatamente tempo de clube, qualidade técnica e feitos. E a seleção que eu escalei, você só não jogou com 2. Isso é interessante, estava pensando de ontem para hoje nisso. A seleção que eu escalei foi Dico, Aranha que você não jogou, né? Você não havia chegado no Remo, né? 72. Então, Dico, Aranha, Belterra, também você não jogou. Dutra e Cuca, jogou com os 2. Você e Mesquita, jogou com Mesquita. Arthur, você não jogou com Arthur, são 3 então. Aí na frente, Roberto, Alcino e Neves. Você jogou com os 3 também na frente, né? Joguei com os 3. Joguei com os 3. Isso é interessante desse momento que vocês viveram, que você viveu. Por exemplo, a seleção que eu escalei, você só não jogou com o Arthur, com o Belterra e com o Aranha. Com o restante da equipe que eu escalei, você jogou com todos. Você fez... Foram 2 eras aí, praticamente. Uma era você jogou a era do Alcino e outra era a era do Bira. Então, é interessante esse momento. Às vezes a gente esquece, a gente trata a década de 90 como uma década de ouro do Remo. Não que não seja, é uma década absurda. O Remo ganhou 8 títulos em 10 campeonatos. Mas a década que o Remo jogou em alto nível, quando eu falo a nível nacional, de campeonato brasileiro, de impor respeito, de bater nos grandes saber que se pisasse aqui em Belém do Pará, aqui na região norte, para jogar contra o Remo, era difícil. Era difícil levar um empate. Quanto mais levar vitórias eram raríssimas. Para o eixo Rio, São Paulo, Sul, levar daqui de Belém. Então, a década de ouro, a meu ver, com todo respeito à década de 90, que eu vivi intensamente, mas a década de ouro do Clube do Remo é os anos 70. Esse período aí que vocês realmente bateram em Gerson, bateram em Zenon, bateram em Leão, bateram em Zico. Enfim, vocês bateram em todos os grandes do futebol brasileiro, num período realmente que o futebol brasileiro era recheado de craques. Apesar que eu não sou daquele analista que recrimina o futebol atual. Eu adoro a forma do futebol atual. Eu queria até fazer essa pergunta para você. Como você vê hoje? Você acha que você se adaptaria ao futebol moderno? Você encaixaria nesse futebol que é jogado hoje? Deixa eu só fazer um parênteses antes daí. Isso é o seguinte, muito o torcedor, ele se identifica muito com aquele período que ele vivenciou, né? Então, na minha posição, jogadores fantásticos que eu vi jogar. Eu vi jogar o Berdan, eu vi jogar o Elias,
já vi jogar o seu boneco, já foi mais para cá, mas também vi jogar jogadores que deram realmente a sua contribuição, grandes jogadores, mas com estilos um pouco diferentes, né? Um pouco diferentes. Então, Ângelo, assim, no que diz respeito a essa participação, assim, de ter sido mencionado por você nessa escalado, né, nessa seleção, é dizer o seguinte, que muitos poderiam estar, né? Mas, eu estou dizendo, eu tive a sorte também de ter outros companheiros, outros elementos que realmente participaram, que me ajudaram também, de certa forma, a preencher e participar dessas seleções que você fez. Você perguntou agora o que é... Sobre a questão do futebol moderno, esse futebol contemporâneo. Você analisando hoje o futebol, você acha que você encaixaria nesse futebol moderno? Veja bem, o que mudou da nossa época para cá é a questão do condicionamento físico. Eu acho que a parte técnica ela é mais pobre hoje do que antigamente, né? O jogador hoje, quer dizer, a condição física dele, do combate, de pegar esse negócio todo, está melhor do que na minha época. Mas a parte técnica eu acho mais deficiente. Então, tranquilamente, os jogadores da minha época teriam um grande sucesso também hoje. Mas o inverso eu não sei se seria verdadeiro. Porque, repito, a condição técnica, para mim, hoje é deficiente. Você veja o seguinte, que na época que você está se reportando aí, de 70, 80, cada grande clube do cenário nacional tinha uma verdadeira seleção. Tinha pelo menos uns 3, 4 jogadores a nível de seleção, craque de futebol. Você não tem isso hoje. Se você pega um Flamengo, você tem um conjunto, você pega um Palmeiras, um Santos, você tem 1, 2 jogadores que despontam. E quando despontam, vai para a Europa, um time leva para lá e você perde isso daí. Então, acho que em números de valores individuais, tecnicamente falando, antigamente tinha-se mais e a condição técnica também melhor. Não sei se você concorda comigo, tá entendendo? Mas é o meu ponto de vista. Eu concordo em parte. Eu concordo em parte. Eu só discordo da questão da dificuldade hoje. A dificuldade de se jogar devido aos campos terem diminuído a metragem. Diminuiu bastante a questão da metragem. O jogo é mais rápido. O raciocínio é muito mais rápido. O toque de bola, a facilidade que os lançadores antigamente eles tinham muito mais tempo para fazer um lançamento, para ajeitar, para se arrumar. Hoje para você fazer um lançamento longo, o espaço é muito curto. Mas isso não é uma ciência exata, são discussões, é uma coisa complexa, não é tão simples, até porque a gente vai comparar períodos totalmente distintos. Mas eu concordo em parte com você com a questão da qualidade. Se o jogador tiver qualidade, ele estiver preparado, ele vai conseguir desenvolver. Mas o que eu penso com relação a isso é o jogador hoje que é preparado, ele jogava em qualquer fase. O jogador de hoje está preparado, consegue se destacar hoje, ele consegue jogar em qualquer era. E o jogador do passado, não necessariamente, a meu ver, na minha humilde opinião. Por exemplo, analisando o Ganso. O Ganso é um craque, mas ele tem séria dificuldade de jogar no futebol de hoje. Mas o Ganso, se fosse no passado, eu acho que ele se destacaria muito no futebol mais romântico, dos anos 90, dos anos 80. Ele encaixaria com muito mais facilidade do que atualmente. Lógico que é apenas uma conjectura, isso, uma visão futebolística. E Aderson, tem o nosso grande Paulo Mota Filho e o Paulo Mota Pai aqui, mandando um grande abraço para você aqui, estão ligados aqui na nossa live. O doutor Paulo Mota é uma pessoa especial também na minha vida de futebol, um jogador de futebol. Era o médico do Remo nesse período aí. Então, devo muito a ele, os conselhos que ele me deu também. A Rafaela Barroso, falando que você é o maior exemplo de vida dela aqui. Ela é suspeita. É suspeita? É. O grande Felipe, um outro grande azulino aqui, fala o seguinte: vale lembrar que o Remo de Aderson foi a base da seleção paraense na vitória contra o Uruguai de Novos, na inauguração oficial do Mangueirão em 78. É isso, foi. Gol do Mesquita. Jogava muito o Azougue, né? Joga muito. A Renata Leitão aqui falando também que você é o eterno camisa 5 dela.
Também é suspeito. Carlos Vinagre mandando um grande abraço para você. Um abraço. O nosso querido professor da universidade aqui, da UFPA, falando, o Henrique, falando o seguinte: já ia perguntar o que deu de errado para não vencermos em 76. Nós não disputamos, Henrique. O Manuel Ribeiro tirou o time. Ele fala aqui o seguinte também, o Henrique: o Corinthians tem o doutor Sócrates, e aqui nós temos o doutor Adesso. É verdade. Guardada devido às proporções, né? Aqui o Carlão, o grande amigo Carlão, amigo de infância, aqui ele fala o seguinte: 70% do time de todos os tempos do Clube do Remo Histórico é da década de 70. Exatamente, acabei de frisar isso. O Carlão também ressalta que isso mostra a qualidade dos times daquela década. O Celso Barbalho, época do Aderson, tinha muito mais craques. Se eles tivessem a estrutura, hoje iriam jogar muito mais. Mais ou menos o que você falou, né? Isso. O grande Henrique aqui também falando: nos anos 70 batemos nos grandes esquadrões do futebol brasileiro e com craques que formávamos em casa também. Isso é uma outra pergunta, já pegando o gancho aqui do Henrique. Essa questão do jogador regional, Adesso. Como é que você vê isso? Por exemplo, hoje nós temos muita dificuldade no cenário atual de ter, tipo, 3, 4, 5 jogadores da terra, do estado do Pará, ou formados na base ou formados em clubes emergentes. Como é que você vê essa questão do jogador regional? É fundamental? É determinante? É contribuinte? Como é que você enxerga isso? Eu sou suspeito para falar isso daí. Eu sou suspeito porque assim, eu vejo um potencial tão grande dos jogadores da nossa região e que não são aproveitados. Eu vejo que está faltando um Gilberto Meira, um Paulo Amaral, tá entendendo? Que valorize realmente e apoie esse jogador. Você vê aí, tem tantos nas peladas por aí, você vê tão bons jogadores no interior, tão bons jogadores, e esses jogadores são deixados de lado, muitas das vezes não têm oportunidade, e quando tem oportunidade, se exige muito deles. Não é assim que se prepara um jogador de futebol. Você tem que ir aos poucos colocando, você tem que dar o suporte para ele, para que depois você colhe o resultado. Você vê o seguinte: hoje, Remo e Paysandu, quantos da terra tem? Muito pouco. E você pergunta, eles não estão aqui? Estão sim, é questão de dar oportunidade, de valorizar, de você ter uma infraestrutura. Então, creio eu, é a opinião minha, que se houvesse realmente uma preparação, um investimento nessa categoria de base, os clubes teriam uma economia muito grande, né? E teriam também bons jogadores, jogadores que se identificam com o clube, jogadores que se identificam com a camisa, que vão lá, que dão o suor. Isso é muito importante. Jogadores que vêm lá de fora, muitas vezes não veste a coisa, tá entendendo? Não conhece aqui a rivalidade de Remo e Paysandu. Então se perdem, estão ali, se receber bem, se não, vai para a justiça, aquele negócio todo. Então a gente perde muito com isso. É uma pena que os nossos dirigentes realmente não invistam, né, em jogadores locais, num CT, onde há uma preparação desses futuros jogadores que vão lá daqui a pouco também vestir a camisa do Remo de Paysandu. Perfeito. É uma pena. É uma pena. O Gomes Marcelo Bastos e o Moacir estão perguntando aqui por onde anda o Mego para você aqui. O Mego está trabalhando conosco na clínica, ele de vez em quando também faz umas partidas, joga lá no clube, mas a gente está hoje mais no tênis do que na realidade no futebol. Tá? Corre-se menos e precisa de menos gente para jogar. O Moacir Dias Filho aqui fala que foi amigo dele no Colégio Nazaré. Lá não era o Mego, lá era o Bené. Exatamente, Bené. Exatamente. Ele frisa aqui. O Gomes Marcelo também pergunta. Aqui o Fernandinho CR33. Como você explica, por exemplo, hoje um lateral ou um atacante só cruzar parando a bola e não ter mais cobrador de faltas? Isso não depende só de preparo físico.
Isso é verdade, isso depende de habilidade, de treinamento, de repetição, coisa que não se faz hoje em dia, né? Você já pega um jogador feito, já vem de outro clube, esse negócio todo. Você investe lá na base, tem o treinamento para cobrança de falta, para fazer cruzamentos, com bola parada, com bola correndo, mas isso não existe mais. É mais complicado isso. O doutor Fabrício Guimarães está mandando um grande abraço do Coronel Grande Rocha abraço. Pombo. Gente nossa, gente do coração, isso daí. Gente muito boa. Bacana. Abessa, eu gostaria aqui de agradecer você por ter aceitado o nosso convite através da minha esposa Vera Barros, que estreitou essa parceria com você aí. Eu espero no futuro próximo que a gente se conheça pessoalmente. Gostei muito do papo que nós tivemos aqui sobre o Clube do Remo. O Clube do Remo é a minha vida, desde quando eu me entendo por gente, e é a vida de muitas pessoas que moram nessa cidade, moram nesse estado. Move a gente não consegue viver sem esse clube. E você é um dos grandes monstros, no bom sentido, sagrado, que vestiu essa camisa. Um dos grandes ídolos. Eu me recordo muito bem, quando criança, nos finais de treinamentos ali no Bainão, já depois da sua passagem, era impressionante como sempre naquele bate-papo de final de treino ali no Tobogã da 25, ali nas cadeiras do Antônio Baena, ali perto, próximo à entrada dos jogadores ali após os treinos, sempre o seu nome era citado. E sempre com uma forma, de forma saudosa e de uma forma assim de orgulho de você ter vestido esse manto sagrado. E nós tivemos grandes camisas 5. Nós tivemos Tito, como você falou, a Berdan, você, tivemos o Agnaldo, tivemos o Serginho mais recentemente. Tivemos grandes camisas 5, mas você foi marcante em um período muito importante da história do clube. Esse período que você jogou, eu acho que hoje, essa multidão, essa massa que o Remo tem, lógico que o Remo sempre teve, desde a sua época, até antes da sua época. Mas hoje, essa multidão, essa massa que o Remo, que move essa cidade, quando o Remo joga, que para a cidade, deve-se muito ao que vocês fizeram nessa década. Vocês, jogadores, e aos dirigentes, Ronaldo Passarinho, doutor Paulo Mota, Marechal da Vitória, Manuel Ribeiro, entre outros, mas destacando em especial esses 3. Então, eu queria deixar aqui do fundo do coração meus agradecimentos a você em nome da página Clube do Remo Histórico, e que não vai faltar outras oportunidades, talvez até em loco, para a gente fazer um grande bate-papo desse, falando de Clube do Remo, falando de futebol paraense. E agora eu gostaria de ouvir as suas considerações finais, e fica aqui um grande abraço e um grande beijo a você, do Miguel Ângelo. Valeu. Valeu, Ângelo. Muito obrigado. Eu só tenho que agradecer as suas palavras. Só tenho que dizer que, para mim, também é com grande orgulho que eu vesti a camisa do Remo. Não é vestir dentro do campo. Hoje eu visto fora do campo. Eu gosto de tudo demais. Eu acho assim, depois que eu vesti azul, não tem aquela música que diz que minha sorte não mudou. Então, é uma identificação que aconteceu comigo. É uma coisa que vem de dentro. A gente entra, vai lá no Baianão, as pessoas te reverenciam, as pessoas te tratam bem. Independente, outros torcedores também, do Paysandu, da Tuna, sei lá, também te falam com carinho da minha pessoa. Então, só tenho que agradecer a oportunidade que o Remo me deu, a oportunidade de ter vestido a camisa do Remo, de ter jogado, de ter suado, de ter dado o meu, porque o clube me deu muita coisa, cara. Então, assim, me abriu muitas portas. Eu tenho muitas amizades que vêm do futebol. Então, isso é importante, isso tem que ser valorizado. Então, repito, muito obrigado pelas tuas palavras. Espero outras vezes participar do outro bate-papo como esse, ou parecido, semelhante, e que a gente possa cada vez mais estreitar e dar um reforço maior para que o Clube do Remo seja cada vez mais Clube do Remo, cada vez possa ser enaltecido todos os jogadores e que o clube consiga títulos que realmente façam desse clube cada vez mais forte. Isso é que eu quero e desejo que aconteça sempre no Clube do Remo. Muito obrigado de coração mesmo. E precisando da gente, cara, a gente está por aqui. Foi uma honra. Muito obrigado. Foi uma honra, craque, camisa 5. Então,
A gente encerra nesse momento mais uma live, mas antes de nós sairmos, eu gostaria de fazer um pequeno destaque aqui. Nós criamos o nosso canal no YouTube, o Clube do Remo Histórico. Todas as nossas lives e vídeos inéditos serão postados lá. Então siga, deixe seu like, seu comentário, compartilhe, e nós também estamos agora no YouTube. Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu, grande beijo.